paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola de Profeta. Fique à vontade, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para estar nos acompanhando em todo o estudo que estamos aqui tendo, ao qual o Espírito Santo tem ministrado em nossa vida sobre a Cristologia. É bom que você se inscreva em nosso canal para estar andando alinhado com o nosso raciocínio e pensamento. Amém? Hoje vamos estar aprendendo e estudando Jesus e os milagres. Ultimamente, nós, a partir da videoaula 42, nós estudamos Jesus e os seus ensinos. Jesus como mestre, todo o ensino de Jesus, os seus métodos de ensino. Logo, seguinte, depois de 4 videoaulas, nós aprendemos também, aí ultimamente, a Jesus e os 5 ministérios, como ele executou na sua pessoa os 5 ministérios, que primeiramente aprendemos que dentro dos 5 ministérios, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, há algo implícito que é servir. Jesus, ele é o maior exemplo de diácono, porque a palavra diácono no original é servir, ou servir no original é diácono. Jesus é o nosso maior exemplo de servir. Ele deixou esse exemplo para nós, que o governador do universo deixou todo a sua glória no céu, se esvaziou de si mesmo e veio não para ser servido, mas para servir. Então aprendemos também ele como apóstolo, ele como profeta, ele como evangelista, como pastor e como mestre. Pois bem, neste momento agora vamos entrar numa sequência de videoaula, acredito que também 4 videoaulas aí também, para estarmos entrando nessa sequência que Jesus e os milagres, ou Jesus e as suas operações de milagres. Então, tanta coisa que já aprendemos nessas videoaulas da Cristologia, estamos avançando conforme o Espírito Santo aqui nos capacita e nos ajuda, e nesse momento estamos entrando nas obras do Senhor Jesus Cristo. Já aprendemos que Ele é pré-existente, que ele coexiste, ele é o princípio, o fim, o início e o começo. Aprendemos ele no Antigo Testamento, aprendemos suas profecias no Antigo Testamento, a preparação dele para vir sobre como ele é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mas Deus preparou para que o seu Filho viesse no momento exato, Gálatas 4:4, que ele veio na plenitude dos tempos, no momento exato, ele enviou o teu filho. Aprendemos a concepção ali milagrosa sobre a sua mãe, a Maria, e o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E assim decorrente, estamos chegando até aqui, esse momento. Passamos ali sobre o seu nascimento, a sua infância, a sua apresentação ali ao templo, ele ali ao templo, aprendendo entre os mestres, seu batismo, sua tentação, aprendemos sobre os seus ensinos e agora estamos aqui para aprender Jesus e os milagres e as suas operações de milagres. Quero começar esse ensino com 2 textos. Esses 2 textos em Atos capítulo 2 e o verso 22. Diz assim, venha comigo, leia. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, presta atenção como Pedro aqui nesse momento, ele está trazendo a pessoa de Jesus. Ele não está trazendo a pessoa ou a personalidade de Jesus como Cristo, ou a natureza de Cristo, a sua divindade, mas está trazendo a sua humanidade. A sua identidade que Pedro está trazendo é Jesus, o Nazareno. Ele não está falando de Jesus, o Filho de Deus, como ele falou, tu és o Filho de Deus, o Cristo. Não, ele está trazendo a identidade de Jesus como o homem, o carpinteiro. Vamos lá, voltar aqui à leitura. Israelitas, escute o que vou dizer.
Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Então, repare bem nisso, que Pedro, ele traz essa característica e essa revelação da pessoa de Jesus, não o de Cristo, do seu chamado, o ungido, o Messias, mas da sua identidade como homem, Jesus, o Nazareno. O outro texto que eu quero ler com vocês é Atos 10, 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Esses dois textos é bem claro em mostrar que toda operação de milagres, de maravilhas, de sinais que o Senhor Jesus operou, ele não operou nos seus atributos divinos. Ele operou os milagres, os sinais, os prodígios, todas essas operações pelo poder do Espírito Santo. Tá? Então não foi da sua vontade própria em operar o milagre, mas foi buscando no poder do Espírito Santo, buscando na presença do seu Pai, para a efetuação deste milagre. Ou seja, ele não usurpou os seus poderes de Deus para efetuar esses milagres, sendo que ele tinha, mas ele buscou o poder no Espírito e a permissão do seu Pai para executar. É por isso que Pedro está trazendo a identidade de Jesus como o homem, o perfeito homem, o pleno homem. E ele operou esses milagres não nos seus atributos de Deus, mas no poder do Espírito Santo como homem. É bem claro o texto dizendo aí, ó, Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O texto, logo atrás que lemos, é Atos 2, 22, dizendo que Jesus era um homem, olha só, homem, o Nazareno, um homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Tá? Então, quando Jesus ele foi multiplicar os pães e os peixes, o que ele fez? Ele levantou aos céus e orou, buscou no poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Ele tinha poder para fazer isso sem orar? Tinha, mas ele não usurpou esses poderes. Ele buscou em Deus. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitar o seu amigo Lázaro, ele também orou, levantou a Deus uma oração e pediu para que Deus ressuscitasse ali Lázaro dentre os mortos. Então, esta é a primeira coisa e característica que podemos trabalhar aqui nessas videoaulas, Jesus e os milagres. Jesus não usou os seus poderes divinos de Cristo, mas ele consultou a Deus, buscou a Deus no Espírito Santo, ao qual o Espírito Santo estava sobre ele. O próprio texto que fala ali em Isaías 61, ele é bem claro em dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, é bem claro esses três textos que lemos, que Jesus, ele foi ungido, capacitado pelo Espírito Santo para operar os milagres. O Senhor Jesus manifestou o seu poder sobre a natureza, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo e o inferno. Nada há impossível para ele. Lucas 1, 37. Para Deus
nada é impossível. Então não tem nenhum milagre que ele não consegue operar. Para Deus tem nada impossível a ele. Quantos milagres estão registrados nos evangelhos? Então aqui é uma pergunta, tá? Quantos milagres estão registrados nos 4 evangelhos? Bem, os evangelhos registram cerca de 35 a 40 milagres de Jesus Cristo. Por que eu coloquei 35 a 40? Alguns dizem 35, outros dizem 37, outros dizem 40. Então, não é um número exato, mas é um número próximo. Então, colocamos aí entre 35 a 40 milagres de Jesus registrados nos evangelhos. Tá? Talvez é porque alguma contagem de um ou outro ali, por exemplo, Mateus não fala do cego Batimeu, mas ele fala de 2 cegos ali de Jericó, né? Tem que saber se contaram. Talvez a repetição de multiplicação dos pães e peixes, não sei se contaram ou não. Então, depende da contagem de cada um. Porém, resumimos entre 35 a 40 milagres registrados nos evangelhos. Os 35 a 40 milagres operados por Cristo, registrados no Novo Testamento, revelam a extensão do domínio do poder de Jesus, mostrando sua autoridade sobre a morte e o inferno, sobre o diabo e seus agentes, sobre as enfermidades e sobre a própria natureza. Assim, os milagres do Novo Testamento são também parábolas em ação. Você lembra que nós estudamos as parábolas do Senhor Jesus, né? Então, os milagres, ele é uma forma de parábolas. Por exemplo, Cristo abriu os olhos ao cego para mostrar que ele é a luz do mundo. Multiplica os pães para mostrar que ele é o pão da vida. Ressuscita os mortos para mostrar que ele levanta os homens da morte, dos delitos e dos pecados. Então, os milagres também são uma operação de parábolas em ação, trazendo sempre uma revelação por trás desses milagres operados. Pois bem, vamos entrar nesse momento sobre os conceitos bíblicos de milagres. Tá? E nesses conceitos bíblicos de milagres, vamos trazer a definição de milagre. E a definição inicial de milagre é uma operação direta de Deus. Então, se alguém perguntar o que é milagre, define milagre, você vai responder: milagre é uma operação direta de Deus. Não existe milagre sem a operação de Deus. Todo milagre é uma operação direta efetuada por Deus. Não existe milagre do universo, não existe milagre da natureza, não existe milagre do acaso, tá? Não existe milagre da sorte. Todo milagre é uma operação de Deus, direta dele. Ponto. Milagre não se explica sem a atuação direta de Deus. Não tem explicação do milagre sem a atuação de Deus. Tá? Não tem como explicar o milagre se Deus não está efetuando esse milagre. Toda efetuação de milagre é uma operação direta dele. Tá? E toda explicação do milagre é Deus. Tá? E não tem como explicar milagre sem essa atuação dele. Milagre é a intervenção do sobrenatural na lei da natureza que Deus opera para mostrar o seu poder e ajudar o ser humano. O milagre é o poder sobrenatural de Deus agindo na criação. Então, o milagre, ele é um poder sobrenatural de Deus agindo em toda a criação. Deus, ele é o autor do milagre. Quem é operante desse milagre? Quem opera? É Deus, porque Deus, ele é o autor do milagre. Porque no princípio, ele instituiu as leis da natureza. O único que consegue mudar a lei da natureza é aquele que está acima dela, o nosso próprio Deus. Ninguém consegue mudar a natureza da lei da natureza, né? Ninguém consegue mudar a ordenança do sol de
pôs-se logo o dia de manhã. Ninguém consegue mudar a lei da lua, o momento exato que ela entra depois do sol sair. Ninguém consegue mudar a lei da água, do fogo, né, de toda a matéria existente que existe. Por exemplo, eu quero mostrar aqui para vocês, né, o texto ao qual ali o sol voltou. Né? Na verdade, nós sabemos que, conforme o tempo e a ciência, né, foi mostrando a nós que o sol, na verdade, não voltou. O que voltou foi a terra. Então, veja que Deus, ele fez a terra mudar o percurso ao contrário, para que a sombra do sol, ela voltasse. Tá? Então, o único que pode mudar essa lei da natureza é aquele que criou ela, que é o nosso Deus, que está acima da natureza. Por exemplo, um machado que está no fundo do mar, né, ali em 2 Reis, se não me engano, 6, e fazer esse machado flutuar com pedaços de madeira, como se fosse um magnetismo. Ninguém consegue fazer isso e mudar essa lei, a não ser o Deus que criou essa lei. Tá? Então é o poder sobrenatural de Deus, né, operando, agindo nessa criação e interferindo nessas leis, né, que está acima da natureza e dessa lei. Fogo cair do céu e assim etc. Em cada milagre acontece uma intervenção na ordem natural do universo. Toda vez que uma intervenção acontece na ordem da criação do universo, é Deus operando milagre. Então, toda vez que há uma intervenção ali nessa ordem universal, nessa ordem da criação, nessa lei da natureza, como eu dei esses exemplos aqui, é Deus operando milagres. É uma operação de Deus sobrenatural. Porque Ele é o criador desta lei e Ele está acima destas leis e acima dessa natureza, dessa criação. O milagre é simplesmente um ato extraordinário do mesmo Deus que já está presente em todas as operações naturais e que está revelando nelas o seu plano geral. Por exemplo, Hebreus 1:3 diz: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, o milagre é simplesmente um ato extraordinário. Só que não é só um ato extraordinário, mas também é do mesmo o Deus que age extraordinariamente, né, no meio desse milagre. Ele está presente também em todas essas operações naturais. Toda essa operação natural, toda essa operação da natureza, toda essa operação da criação, sol, lua se põe, entra e sai, né, vento, chuva, é Deus que opera, já algo natural, já é Deus operando, já é um milagre também, né, já é uma operação, né, extraordinária de Deus nessas coisas naturais, tá? Por exemplo, Hebreus, como li aqui, Hebreus 1:3, que todas essas coisas, ele sustenta, todas essas coisas, eles são governados pelo poder da sua palavra. O que sustenta o planeta Terra? O poder da sua palavra, tá? Também temos 1 Coríntios 8:6, um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, em um só Senhor Jesus Cristo, por meio de que todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, é por meio de todas essas coisas, naturalmente vemos Deus operando e executando teus milagres, naturalmente. Pelo poder da sua palavra, Ele age e executa esses milagres naturalmente. A lei da criação, naturalmente, age mostrando o Deus que está acima de tudo e de todos e que está
em tudo isso. Evangelho de João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, não devemos ver Deus só nas coisas sobrenatural, mas devemos ver Deus em todas as coisas naturais, porque já são um milagre, já é uma operação sobrenatural de Deus, as coisas naturais. Queremos reconhecer Deus só no extraordinário, queremos conhecer Deus só nos prodígios, nas maravilhas, nos milagres, né? Ali, intervendo, mudando essas leis naturais, e Deus operou um milagre. Não, todas as coisas que já está sendo operada naturalmente é Deus agindo, Deus trabalhando, Deus executando, Deus fazendo milagre. Todo dia de manhã que você está acordando e respirando, já é um milagre. Então não vamos ver Deus ou reconhecer Deus apenas no extraordinário, no sobrenatural. Vamos ver Deus nas coisas naturais também, que Ele está operando e trabalhando, tá? Vamos aprender agora sobre o Deus imanente. Mas antes disso, eu quero deixar aqui para os obreiros da casa a palavra-chave dessa videoaula. E a palavra-chave dessa videoaula é exatamente isso: Deus imanente. Vou repetir, palavra-chave dessa videoaula é Deus imanente. Então vamos aprender, você que não sabe o que é Deus imanente. Os milagres são os acessórios adequados à sua pessoa. Podemos acrescentar aqui, como Cristo é o Deus imanente, Cristo é o Deus imanente, Ele está presente na natureza e ao mesmo tempo acima dela. E a sua firme vontade é a essência de toda lei natural. A imanência de Deus é a ideia de que Deus está presente e atua no mundo. Ou seja, que está em todas as coisas e em todos os seres. Então, Deus imanente é que Ele está em tudo. Deus imanente, Ele está em todos. Deus imanente é a ideia que Ele está presente no mundo inteiro, no universo inteiro, em toda a criação e em todos os seres. Isso é o Deus imanente, tá? E Cristo, Ele é o Deus imanente. Ele está acima, não só está na natureza, não só está nessas coisas naturais, Ele está acima dessas coisas e de todas as coisas. O milagre evidenciaria a extraordinária obra de Deus imanente. Imanente é Deus em tudo e em todos e acima deles. O milagre depende de duas coisas. Quais as duas coisas que o milagre depende? Da vontade de Deus, que é a primeira coisa para ser executado o milagre, para acontecer o milagre. Primeiro, Deus tem que ter na sua soberania vontade. Não só basta eu ter uma fé enorme, uma fé maior que tem do universo de todos, se não é da vontade de Deus operar o milagre, não vai acontecer. Então, para operar o milagre, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ser da vontade dele. Toda vez que opera um milagre é porque foi da vontade de Deus operar o milagre. Foi na soberania vontade dele. Segundo, aquele que está pedindo esse milagre tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É como ele fala, se tiver com uma fé como um grão de mostarda, diga a esse monte, e esse monte sairá daqui e irá para outro lugar. Então, o milagre depende de duas coisas para acontecer: a vontade de Deus e a fé do ser humano. A Bíblia afirma que essa manifestação divina depende da soberana vontade do Criador e da fé daquele que espera o socorro de Deus. Como eu disse, Mateus 11, verso 23 e 24, como o grão de mostarda tem que ter a fé. A história do povo de Deus no Antigo Testamento está repleta de milagres. Por exemplo, Moisés, Elias, Eliseus são grandes homens que Deus operou milagres extraordinários aí em toda a história do povo de Israel e no Antigo Testamento são exemplos de operações de milagres. Vamos então entender um pouco aqui a ciência e o milagre. Para a ciência nada é milagre,
Porque a ciência não enxerga Deus em lugar algum. Tá? A ciência quer comprovar tudo. A ciência quer replicar. Não, calma aí. Se é milagre, tem que ter uma replicação. Tem que replicar para podermos estudar. Né? Eu dei um exemplo aqui antes da videoaula, aqui nos bastidores, falando que parece que como se fosse na ressurreição de uma pessoa, de uma vida, né? E a ciência querer estudar essa ressurreição. Aí a pessoa tinha que ficar brincando ali de vivo ou morto. Não, vive. Não, agora morre. Para nós estudar, para nós replicar. Não, agora vive de novo. Então morre de novo, para poder estar replicando isso. Então, a ciência, ela não consegue ver milagre, porque a ciência não enxerga Deus em lugar algum. Para quem tem fé, tudo é milagre, porque a fé enxerga Deus em toda a parte. Então, tem que ter fé para acreditar no milagre. Tá? Por isso que a ciência não consegue ver o milagre, porque não consegue ver Deus nos milagres. Mas quem tem fé consegue ver milagre em tudo, porque enxerga Deus em tudo, em todas as partes. Os que vê em Cristo o Deus imanente, conseguem ver a possibilidade seguras de grandes milagres. A imanência é a ideia de que Deus está presente e atua no mundo, ou seja, que está em todas as coisas e seres humanos. Amém? Então, essa é o estudo da nossa videoaula, Jesus e os milagres. Na próxima videoaula vamos entrar mais aprofundadamente sobre os milagres do Senhor Jesus, como expulsar os demônios, abrir os olhos aos cegos, até cego de nascença, fazer o mudo falar, os paralíticos andar, o inferno estremecer. Também temos aí alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, ó. Qual é o objetivo principal dos milagres? Tá? Deixa eu ver uma outra coisa aqui para você estudar, para acompanhar nossa próxima vídeo aula. Milagre precisa de testemunhas. Então, onde estão as testemunhas? Então, essas são algumas coisas para a próxima videoaula, para você estar nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de deixar o like dessa videoaula, que é muito importante para o YouTube divulgar a outras pessoas e ajudar a propagar o Evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos que eu quero orar por você. Querido Deus, Pai amado, nós cremos e vemos o Senhor em todas as coisas, porque o Senhor criou tudo, tudo veio de Ti, tudo volta para o Senhor, tudo pertence a Ti, Pai. Ó Pai, mas pedimos que o Senhor ajude nós a aumentar a nossa fé, para nós termos cada milagre, cada dia, Deus meu Pai. Cada dia nós levantamos e temos esse acesso, esse milagre, o fôlego de vida que o Senhor nos dá. Ó Pai, vai dando saúde a teus filhos. Ó Pai, eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor, aquele que tem fé, que está enfermo, que está doente, eu oro, Pai, para que o Senhor possa curar. Derramando agora, Pai, nesse momento, ó Pai, um bálsamo de cura sobre essa cabeça, ungindo da cabeça aos pés, Pai, e queimando toda enfermidade, porque o Senhor levou sobre a cruz do madeiro, meu Pai, toda enfermidade e todas as nossas dores, meu Pai. E é no nome de Jesus, Pai, que nós pedimos, meu Pai, essa operação de milagre na vida deste meu irmão e dessa minha irmã, para honra e glória do seu nome, para ser glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te espero para a próxima videoaula e tchau, até a próxima.